A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estava transmitindo, mas tinha esquecido de ligar a internet. E aí estava muito lento, mas já liguei a internet. A paz do Senhor Jesus a todos. Teremos culto normalmente, se tivesse no horário normal. Mas com horário reduzido, muitos irmãos não conseguem chegar, né? Então, por isso estamos fazendo a live até todos os irmãos conseguirem voltar à normalidade, né? Para que a gente possa cultuar o Senhor, né? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Eu vou colocar um louvor e logo já vamos entrar na palavra. É sobre dominar a língua, né? Parece tão pouco, mas é tão difícil para tantos, inclusive para mim. De volta pro altar. Todo mundo tá com a alma cansada. Coração bate forte no peito, minha fé diz olhe um pouco mais. A razão diz que não tem mais jeito. Os amigos que eu tenho onde estão? E chorando fico a me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu miro, tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar. A questão não recua. Pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. A gente acha que vai matar, né? Quebre esse silêncio, venha ao meu encontro. Perdoa meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz e te contar os meus segredos. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar, refaz do teu gosto. Tua presença é tudo que eu almejo, pois não quero ser o mesmo. Senhor, para ouvir a tua voz, eu me prostro de joelhos. A gente pede pro Senhor quebrar, mas dói. Quem te disse que eu não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo o tempo eu estava te olhando. Não morresses, filho, porque eu não deixo. O Senhor não deixa. Eu permito a prova com finalidade. E a tua filha eu vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te ponho de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o deserto também. Te provei porque te amo, faço tudo pra teu bem. Filho, às vezes é preciso minha voz silenciar. Só sentindo a minha falta eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disse eu já sabia. Sei que dói o meu silêncio. Pai, perdoa os meus erros. Filho, está perdoado. Chega de se lamentar e recebe o meu abraço. Pai, eu sei que
amor e cuidado, pois sou frágil e incapaz, ser humano ilimitado. Já não quero ser o mesmo, mas eu te amo demais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. O pai quer os filhos com ele. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. A gente não entende, mas o Senhor, Ele ensina, né? Ele ensina aqueles que Ele ama. O Senhor, Ele ensina, né? Tudo vem do Senhor, né? Tudo vem do Senhor, tudo provém do Senhor. A palavra vai começar em Tiago. Tiago 3, do versículo 1 ao 12. Sábio é quem domina o seu falar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para que também refrear todo o corpo. Quem falou isso foi Tiago. Como freamos a nossa língua? Confesso para os irmãos que eu tenho trabalhado ferramente sobre isso. Como é difícil a gente segurar o nosso eu, nossa língua, o nosso ser. Parece que tudo se levanta numa avalanche só. E quando a gente acha que a gente conseguiu, lá vai lá nós cair de novo, né? Vede também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Então, tem horas, né, que eu não quero falar. Eu não quero falar nem comigo mesmo. Mas é como a gente foge de nós mesmos? Não tem como. Não tem. A gente sozinho a gente não consegue, porque vem tudo. É uma explosão de sentimentos. E quando a gente vai ver, a gente já falou. A gente já fez. E aí, falar vai passar, ser uma coisa que gruda, parece piche. Já tentou tirar piche no negócio? Parece que não sai, não descola. É inacreditável, mas é verdade. Principalmente mulheres, nosso vocabulário é imenso e incansável. Temos que pedir para Deus colocar freios em nossa língua. Esse tem sido a minha campanha. Senhor, cala minha boca. Senhor, cala minha língua. Muitas vezes o falar não adianta. Porque você já falou 1, 2, 100, 300, 900, 5 milhões, 900. Não adianta. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Uma palavra maldita muitas vezes nos torna prisioneiros ou algozes de alguém. Algoz quer dizer carrasco, executor de pena, de morte, penas corporais, indivíduo, cruel de maus instintos, atormentador e assassino. Tudo isso quer dizer algoz. Mas vamos pegar o último exemplo, que é assassino. O assassino é o que mata, mas existem várias formas de matar. Tem palavras que matam nossos sonhos, nossa alegria, nossa paz, nossos pensamentos. Perceba que através das palavras, destinos, rotas, metas, planos podem modificar da noite para o dia num piscar de olhos. Tudo isso é só pelo falar. Só pelo falar. E dependendo do que você falar, vai ficar para a vida toda. Porque se o Senhor não passar e não limpar, não sai. Não sai. E de acordo com Tiago, diz que a língua é muito má, depravada e não controlada, ela contamina todo o corpo. É como uma cobra. Se você é mordido pela cobra, o sangue já vai direto para a corrente sanguínea. Quando você vai ver, tá morta, tá telada lá no chão. Assim é a língua nossa.
principalmente nós mulheres, principalmente as nossas. A língua também é fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Como ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Podemos usar para bênção, podemos usar para maldição, podemos usar para profetizar, mas podemos usar para amaldiçoar também. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, mas na hora da ira a gente não vê. Da hora da ira a gente já falou, já colocou, já fez tudo que podia, que não podia, que também não podia. Quando a gente vai ver, já era, né? A língua tem efeitos devastadores, né? Ela pode ser usada pelo próprio inferno para gerar coisas que só Satanás quer. A mesma língua mortal pode ser usada para gerar e para pregar o evangelho de Deus. Basta direcionar ela para Deus. Mas quem é que quando está com raiva lembra disso? Quem é que lembra? Quando vai ver, a labareda já se foi, o fogo já se inflamou e tá lá você fazendo o que não devia fazer. E para desfazer. Queria eu que fosse tão fácil desfazer como é fácil fazer, né? Às vezes a pessoa tá tão cheia, cheia de coisas que ela não vê. O cansaço faz ela ir, voltar, e quando ela for ver, ela já foi. E aí é um problema sério. Romanos 12, versículo 19 ao 21. Romanos, são vários que eu coloquei. Romanos 12, do versículo 19 ao 21. Romanos 12, vamos lá. Amados, isso é muito sério. Eu tenho passado por isso, só o Senhor sabe, né? E eu não achei Romanos. E olha que eu já tinha separado antes. Romanos 12. E a gente acha que é muito fácil a gente frear a nossa língua, mas não é. Na verdade, não é nada fácil. A gente tenta o tempo todo a gente tenta, a gente erra, o tempo todo a gente tá fazendo isso. Todo o tempo a gente tá fazendo isso. Todo o tempo. Romanos. Nossa, achei Coríntios, eu não achei Romanos. Achei Romanos. Romanos 12. Ai, tava aqui, que Romanos foi pra dentro. Romanos 12. Ah, tava aqui. Versículo 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei do Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque dizendo isto, amontoará brasas, fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas sim vencer pelo bem. E alguém lembra disso na hora da ira? Ninguém lembra. Ninguém lembra. E a gente voltando em Tiago 3, que é sobre a língua, né? Que nós vamos pregar a palavra de Deus essa noite. Meus irmãos, não nos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Há muitos tipos de mestres nesse mundo. Professor de escola dominical, vários tipos de professores, universitários, pastores, escritores.
esperamos que aqueles que nos ensinam façam o que estão ensinando. Por isso que eu só prego aquilo que eu vivo. O que eu não vivo, eu nem prego. Porque eu nem tenho conhecimento sobre isso. E a Patrícia me disse ontem: você é maravilhosa para aconselhar, Val. Para fazer, para lutar. Mas você não se cuida de você mesmo. Você cuida de todo mundo, mas você não cuida de você. E ela falou mentira? Não. Ela falou uma verdade. E ela disse: mude, para que tudo ao seu redor também mude. E é verdade. Quem tem que mudar sou eu. Quem está incomodada sou eu. Quem está passando sou eu. Sou eu que tenho que mudar. E isso é que eu vou começar, que eu comecei já a fazer a partir de ontem. Um processo dolorido, mas necessário, porque é libertador isso. A gente precisa parar, a gente precisa se cuidar. A alma nossa anda doente, mas ela anda doente porque a gente não cuida dela. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, do versículo 1 ao 9. Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Tudo isso é da nossa carne tem vontade, ela se ira, ela queima, ela ferve, tudo acontece na nossa carne. Porque dizendo eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento somente ao Senhor. Oi, Ju, a paz. É só o Senhor que dá crescimento. É Ele que dá o crescimento. Se a gente achar que a gente vai dar alguma coisa de nós mesmos, somos pobres mortais. Pelo que nem o que planta e alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá segundo o seu galardão ou segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos edifício, nós somos morada do Senhor. É isso que nós somos do Senhor. Edifícios e moradas. São falas sem a concordância. Se queremos falar com Deus, precisamos concordar com Deus. Li algo que me fez pensar. E se eu quiser seguir num caminho, meu marido outro, no final da estrada estaremos em caminhos diferentes e certamente nós não nos encontraremos lá na frente. Porque se eu quero um caminho, ele quer outro caminho. Se eu acho uma coisa, ele acha outra. Se eu penso uma coisa, eu penso outra. No final, a gente nunca vai se encontrar. É como o ditado popular diz que dois tucanos não se beijam, porque quando um encontra o outro, o bico não deixa. É mais ou menos isso. Assim é Deus. Ou trilhamos os caminhos de Deus, ou os nossos. Nossa escolha, nossa plantação, nossa colheita. E eu digo engraçado, porque eu não acho outra palavra, a gente acha que vai conseguir pagar e que vai ser tipo melzinho na espeta. Mas quando vem a conta, é bem cara. A conta é cara, a conta dói, a conta pesa. A conta parece estar carregando um elefante e não, na verdade, o que é para ser. Então, não ache que vai ser tão fácil, porque não é tão fácil. Amós 3:3. Amós 3:3. E andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E andarão?
Os dois juntos, se não estiverem de acordo, como é que faz? Eu vou para São Vicente, você vai para São Paulo. Eu vou para Santos, você vai para o Rio. Não dá. E o que Jesus é para nós? O que ele é? O que Jesus é para nós? Hebreus 4, versículo 14. O que o Senhor é para nós? O que Jesus é para nós nas nossas vidas? Amados, é tanto versículo que tem hora que eu me perco aqui no meio dos versículos. Eu coloquei um papelzinho para ficar mais fácil, né? Mas nem sempre dá certo. Achei. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, o fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque nós não somos salvos porque somos lindos, porque somos fofinhos, porque somos uma gracinha. Somos salvos pela misericórdia, pela graça. Não merecemos, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos ama e o Senhor mandou o seu Filho para quê? Para carregar os nossos pecados. Amor incondicional e amor eterno. Com todas as nossas fraquezas e falhas, muitas vezes achamos que surpreendemos a Deus com as nossas falhas. Terrível engano. Ele já sabia que somente a gente que não sabia que a gente ia errar, que a gente ia fraquejar, que a gente ia pecar, que a gente ia falar, que a gente ia cometer erros, que a gente ia fazer o que não podia, e depois quando a gente vai ver, a gente se derrama aos pés do Senhor. Ele já sabia de tudo isso, só nós que não sabíamos, né? E ele tem uma graça preparada para nós todos os dias, para todos os erros. Ou seja, Deus nunca será pego de surpresa. Só precisamos nos consertar. O problema de consertar é mudar. E quem quer mudar? Quem que quer sair do desconforto? Porque quando você vai para mudar, você cria um desconforto com você mesmo. Você bate em frente com você mesmo, você se rasga com você mesmo, você briga com você mesmo. Porque a tua carne já está acostumada com aquilo e quer ser aquilo e você tem que continuar fazendo aquilo. Quem que não quer? Né? Consertar e recomeçar. O poder da concordância. É impressionante quando concordamos com outra pessoa. Isso aumenta nosso poder 10 vezes mais. Imagine então o que acontece quando concordamos com Deus. Quando realmente concordamos com aquilo que o Senhor nos preparou para fazer e nós achamos o que Ele falou que é para nós, achamos o nosso dom, né? Muita gente tem dom, mas não sei porque eu tenho dom, sei lá, também não sei o que eu vou fazer com ele, não sei como que vai dar. Você tem que saber qual é o seu dom, entrar em concordância com Deus. Você tem que saber, para quê? Para que Deus te chamou? Ele não te chamou para ficar na rede, Ele te chamou para algo. O poder da concordância. Palavras marcam, palavras deixam feridas abertas, mas também pode cicatrizar. Basta querer e admitir. O admitir é que é o bicho, né? Porque eu vou admitir que eu errei, vou admitir que eu falhei, eu vou admitir que eu faço errado. Difícil. O admitir parece fácil, mas não é. Há tempos atrás, fui muito marcada com as marcas da rejeição. E aparentemente parece algo meio sem razão, né? Ou pressão. Mas que impactou muito por ter vivido várias vezes marcas da rejeição. Muitas vezes. Procurava em cada pessoa a minha mãe. O amor da minha mãe, a aceitação da minha mãe. E aí eu
nomeava todo mundo que eu via como minha mãe. Me dava um colo, me dava um carinho, me dava um peito que na verdade era só o dela que eu queria. Mas aí, se eu não tenho dela, eu vou fazer o quê? Vou falar pros outros que ela é minha mãe. Quem sabe a minha mãe escuta e ela sente minha falta. É pura realidade. O problema é chegar nesta consciência de doença mental, emocional, na verdade, né? Doença emocional. Por ter vivido várias marcas de rejeição, juntamente com a minha incapacidade de ser mãe, me tornar o que sou hoje. Incapacidade porque você começa a falhar. Começa a falhar e você quer achar um culpado. Você precisa achar um culpado. Ou foi meu passado, ou foi meu ex-marido, meu tio, meu papagaio. Alguém tem que pagar a minha conta. Mas não é. Quando decidimos algo de verdade, lutamos por aquilo, né? Embora a gente não, muitas pessoas não conheceram o Senhor. Lógico que se eu tivesse, né? A gente fala assim, mas se eu tivesse tudo isso, se eu soubesse tudo isso, o que eu ia fazer? Fazer diferente é nada. A gente não ia fazer diferente. Porque quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente não faz. Posso passar anos culpando os outros pela minha incapacidade, misturada com a minha total falta de Deus, e pela imaturidade eu tenho plena culpa. E foi preciso apresentar Jesus para hoje elas estarem no processo de cura. Poxa, irmã, você ainda está na cura, no processo? Tô no processo da cura ainda. Todo dia eu sou esmagada, cortada. Mas é melhor ser esmagada, cortada, né, fatiada por Jesus, porque Ele permite a prova não para me matar, mas para me fazer crescer. Não para me matar. O mundo não, quando Ele permite a prova, é para Ele nos matar, jamais para a gente crescer. Ele puder arrancar o nosso fígado fora, fazer uma sopa com ele. Ainda porque tive que admitir para mim mesmo e para Deus que as minhas falhas e fraquezas. Ontem, falando com a minha mãe no telefone, juntamos nossas dores, relembramos nossas lutas, e o que eu sempre quis ouvir no passado, ela me disse ontem. Você percebe que quando você está num processo de cura, Deus, ele faz aquelas pessoas surgirem, aquelas que você tem sentimentos, que você tá num processo e que tá lá no meio do processo seu, Deus põe na sua vida. Aí, mas agora a situação é outra. É sobre a minha vida. Há um grande temor a Deus. E a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio. Provérbios 9. Tudo que eu queria ouvir um dia, eu ouvi ontem. Mas ontem estava muito tarde. Tá muito tarde pelo que eu já passei. Tá muito tarde por tudo que eu já vivi. Tá muito tarde. É muito tarde, não dá mais. Não dá mais. Mas foi maravilhoso, porque serviu para mim ver o quanto o Senhor é misericordioso. E o que Ele pode fazer é insondável. Provérbios 9, do versículo 1 ao 11. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, se volte para aqui. Aos que, faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho
que tem misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. O que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, mesmo porque ele não vai fazer nada. É o mesmo que você falar para ele, não vai até ali. Não vai fazer diferença para ele. Para que não te aborreça, repreende o sábio, e amar-te-á, porque sabe que está falando a verdade, porque amigos não são aqueles que nos dizem todos os dias que você é linda, maravilhosa, que você quer escutar, que você está certa. Não, amigos é aquele que você não está certa, você está errada. Você está errada, não é fazer assim. Esse caminho não vai dar certo. Não, você pode fazer o outro caminho. Isso é amigo. Isso é amigo. E ele tem essa liberdade para poder fazer. Que ele tem essa liberdade para poder dizer, para que você não caminhe para um abismo, né? E caia no buraco. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Quem falou isso foi Jesus. Ele falou assim, hoje, a minha mãe disse assim pra mim, hoje a mãe pode te abrigar. Hoje, a mãe pode te dar um colo. Hoje, a mãe tem um lugar pra morar e a mãe pode te acolher. E se você não quiser morar com a mãe pode arrumar outro lugar pra você morar e você não vai precisar depender de ninguém. A mãe tá aqui. Acho que era tudo que eu queria ouvir quando eu era do mundo, porque eu queria um lugar, eu queria uma casa para chamar de minha, mas hoje eu tenho a minha, e aqui é a minha casa, né? Aqui é a minha casa. E hoje a mãe pode te dar para você escolher um lar. Perceba que as palavras ditas atrás contaminam toda uma história. Hoje eu tenho sobre a minha vida a palavra de Deus, a direção de Deus, a comunhão de Deus e principalmente o temor de Deus. Ele passou anos sendo chiclete de Satanás, nunca mais quer voltar para lá. Eu não quero nunca mais voltar à imundice que eu era sem Jesus. Se essa proposta viesse há anos atrás, seria maravilhosa. Hoje, quando eu faço algo, primeiramente eu estou fazendo contra Deus. Depois eu estou fazendo contra as pessoas aqui na terra que também é contra Deus. Mas que isso mais tarde vai acarretar, vai respingar no meu pastor, no meu ministério, no meu marido. E assim vai. Por isso que a gente tem que pensar, né? Quando você estava lá, ninguém ligava para você. Mas agora você tem uma responsabilidade. E eu não quero nunca mais voltar para aquela imundície. Mas perceba que quando apresentamos a Deus as nossas dores, feridas, falhas, Ele nos cura. Ele nos cura. Somente Ele pode. Porque João Batista estava pregando no deserto. Arrependam-se. 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 Existem frases para o arrependa-se. Fases. Tudo é um processo. Você tem que passar. Você tem que entender todos eles. Fase 1. Procura a verdadeira causa da dor. Foi onde eu estou nesse processo. A causa da dor. Fase 2. Onde ela está? Onde que está doendo? Eu vou ao médico e digo, tem uma dor aqui, tem uma dor ali. E ele vai diagnosticar o que pode ser. E o que ele não souber, ele vai mandar eu fazer exame. Assim também é. A causa da dor. Qual que é a ferida aberta? Se ela não fechar, a gente não passa de processo. A gente não vive o milagre. A gente não muda a nossa história. E é tão cansativo a gente passar a vida rodando que nem peru. Ou que nem urubu. Rodando e caindo no mesmo lugar. Rodando e caindo no mesmo lugar. Rodando e caindo no mesmo lugar. Fase 3. Por quê e por quem ela foi gerada? Quem causou essa dor em você? Por quem ela foi gerada? Fase 4. Apresente Deus a verdadeira doença
o seu principal motivo por ela ter se alojado em você. E como você alimentou por tantos anos. A gente acha que se a gente não mexer numa ferida, ela vai ficar lá e com o passar do tempo ela vai sumir. Não vai. Não vai sumir. Palavras não somem, sentimentos não somem, feridas não somem, né? Feridas apresentadas ao Senhor, ela vira medalhas. Feridas guardadas por nós, ela vira câncer. Fase 5. Perdoe quem ajudou você a ter essa marca ou essa doença. Perdoe. Porque eu acredito que ninguém erra achando, não, agora eu vou fazer porque eu vou errar. Não. Eu acredito que erra porque não sabe fazer outro caminho. E fase 6. Perdoe-se a você mesmo. Somos seres humanos limitados. Jesus disse que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. A nossa carne grita, a nossa carne berra, a nossa carne tem vontade, a nossa carne tem vida própria. É inacreditável, mas é verdade. Mateus 26, versículo 41. 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca, mole, cansada, tudo junto. Quem disse isso foi Jesus. Passei anos culpando os outros pelos meus erros, não assumindo nada, me vitimando em uns e me lambendo no outro. O que eu ganhei? Feridas abertas, processos que não passaram. Podia estar muito longe. E é agora que eu estou começando a acordar através da luz do Evangelho. Dores, traumas da vida. Ou somos motoristas ou somos passageiros. O passageiro é levado por qualquer um. O motorista é guiado por Deus. Chega onde os nossos olhos jamais conseguiram enxergar. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e tem muito poder. E é recheada de sabedoria. Quem conhece o rei Davi, mas ele não nasceu rei, né? Como tipo, o grande não nasceu monstro, né? Nasceu grande e virou monstro, não. Não, ele não nasceu rei. Bora achar Davi no pastoreado, cuidando de ovelhas e mais, rejeitado, sem valor algum. Foi concebido de um erro, mas conheceu a Deus lá de trás das malhadas. Tinha intimidade com Deus. Quando não tinha nenhum motivo para louvar ou bendizer o nome de Deus, ele estava louvando. Como a gente sabe isso? Através dos salmos que Davi fez. Ele fez e mais, falou das maravilhas de não estar só, de se alegrar e amar a Deus, que fazia sua alma subir aos céus. A alegria que no meio da tempestade, que no meio tá tanta tribulação, e você tá pulando, você tá louvando, você tá cantando, você tá falando do Senhor, e isso é tudo tão maravilhoso. E você pensa, como? Não morreu? Não tá perneta? Não caiu? Não desabou? Não morreu? Não se suicidou? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro. É o Senhor que habita. Quando eu louvo a Deus ou eu danço a Deus, é como se eu tivesse penas ou asas. E é uma alegria misturado com uma leveza. Eu sinto que eu posso voar. É a única hora que eu sinto que eu posso voar. Que eu chego bem mais perto do Senhor. É lá no secreto onde escreveu os salmos com a sua alma. Porque nós temos que louvar ao Senhor com a sua alma. Nós temos que guardar a sua palavra. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E tudo isso é saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso espírito, para nós. Davi descrevia a Deus as maravilhas de nunca estar só, né? Eu fui tantos anos órfãos na minha vida, tantos anos nesse mundo. Quando eu vim para o Evangelho, ele disse nunca mais só, nunca mais abandonada.
Embora rejeitado aos olhos dos outros no mundo, Davi tinha um pai. E em secreto, com a sua alma, com seu coração, enfrentou o urso, leão e depois a sua família, né? Porque depois que você enfrentar o urso, o leão e você, aí vem a sua família também, né? Porque Satanás não vai usar aquele que está lá do outro lado do país, ele vai usar aquele que está aqui do lado. Porque quem não tem olhos bons nunca verá em você o que não tem para dar. E a gente fica assim, mas por que fulano não faz? Gente, por que esse clã não tem para dar, não tem para sentir, não tem. Simplesmente não tem. E também não quer, né? É uma escolha. Não tem e não quer. É dado a todo, mas todos têm que querer. Infelizmente, nem todos querem, né? Mas Davi o adorava em todas as situações. Por isso Deus sondou o seu coração e disse: quero para mim e posso fazer ele chegar aonde eu quiser. Aí a gente vai para o Salmo 119. A gente já está terminando a palavra do Senhor. Essa palavra tem falado muito ao meu coração, sabe? A gente precisa tanto aprender de Deus. A gente precisa tanto de Deus, tanto do Senhor, tanto. Salmo 119, do 1 ao 14. Bem-aventurado, mais que felizes, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, analisássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Porque hoje em dia existe juiz para tudo, né? Mas o justo juiz é só Jesus. Observai os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observai-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Não me deixe sair debaixo da tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Eu acho lindo. Escondi, né? Guardei a palavra, né? E a autora conta uma história. Dorothy, uma mulher de 89 anos, mora em uma casa de repouso no estado de Vermont. O diabetes e artrite lhe roubaram a visão e o andar, a capacidade de andar. Ela já não tinha. E essa sobrinha foi visitá-la. E quando Dorothy abre a porta da casa de repouso, ela espera encontrar uma senhora deprimida e angustiada, porque ela tem diabetes, não anda mais, né? Alguém já praticamente perto da morte. Mas ao vê-la, é recebida carinhosamente e calorosamente. Conversaram, comem, dão risadas. Após horas, a sobrinha fica intrigada e pergunta: tia, você está cega, inválida, como consegue ter toda essa alegria e disposição? E a tia lhe respondeu: fácil, passei 40 anos aprendendo a palavra de Deus, os louvores a Deus. Guardei a palavra no meu coração, guardei o louvor dentro do meu espírito. Quando amamos a Deus, guardamos a palavra de Deus em nossos pensamentos e coração. Ela não podia mais ver a palavra, ela não podia mais pegar, ela não podia mais enxergar, mas tudo aquilo que ela leu, ela guardou.
ela guardou no seu coração, guardou na sua alma para escrever dentro dela. E ela, quando não podia mais enxergar, não podia mais abrir o livro para ler uma palavra, ela lembrava. O Senhor fazia ela lembrar. Por quê? Porque ela guardou. Porque ela guardou como o maior tesouro da vida dela. Só guardamos o que é valioso. Só se espera algo de quem se conhece. Como você pode dizer que está falando de fulano, de ciclano, se você não o conhecer? Qual é o seu currículo? Nós temos um currículo. Nós temos aqui na terra que nos diz quem somos, como somos, o que fazemos e também o que não fazemos, né? Não tem só o que fazemos, tem o que também a gente não faz. Embora as pessoas não perguntem, mas elas têm uma ideia. Então, isso eu faço, aquilo eu não faço. Isso é um currículo, né? Habilidades, dons. Temos um currículo no céu, com Deus também. Onde tudo que somos, fazemos, Deus anota e guarda. O bilhete diz, a Bíblia diz a Deus, testifica delas, e elas e Deus são uma só. Tenha compromisso com a palavra de Deus, e você terá compromisso com o próprio Deus. Conhecereis a verdade que vem de Deus, e Ele vos libertará. É o Senhor. Tenha intimidade. Tenha intimidade. Não fique vivendo da intimidade dos outros, da busca dos outros. Busque você. Se rasgue você. Queira viver o sobrenatural. Você imagina? Só Moisés que foi lá. Só Josué. Por que não foram outros? Ninguém quer. Intimidade, ele requer tempo, ele requer uma busca, ele requer prioridades, né? Muitas vezes a gente só quer a bênção pronta e acabou. Bênção miojo, 2 minutos, 3 minutos, tá tudo certo. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas será que todo mundo quer a verdade? Ter intimidade, busca, adoração, tudo isso é muito pessoal. Se buscar, terá. Se não buscar, não vai ter. Se busca, vai. Podemos viver e buscar o que o mundo diz e grita, mas te afirmo pela palavra de Deus que o fim dessa escolha é a morte. Mas também você pode escolher viver e buscar o que a palavra de Deus disse. São 2 linhas, 2 caminhos. Lembra no começo? Se o seu marido quiser ir para a direita, você quiser ir para a esquerda, não vai dar certo. Se ele quiser ir para o Rio e você quiser ir, para Minas, também não vai dar. Então não dá. Por quê? Porque é no final, não é no começo, é no final. Não vai se encontrar, não vai se encaixar, não vai. É como se eu estivesse plantando uma coisa e eu estivesse plantando outra coisa. Como é que vai ser? Aonde que vai? Tem que decidir. E por mais que muitas vezes a gente não goste, né? Que o nosso eu se levanta, mas a gente tem que ser temente ao Senhor. Teve uma live que a missionária Adriana, ela pregou e ela perguntou assim: o que é mais fácil, amar ou obedecer? E alguns disseram que era obedecer, né? Eu acho que amar, porque amar quem te faz mal, amar quem te afronta, amar quem não está com você, amar a quem não te dá valor é muito difícil. Mas o Senhor manda o marido amar a esposa e a esposa obedecer. Obedecer, a gente obedece. Se você for no serviço, você não gostar, mas você precisar, se a mulher falar assim, ó, sobe lá em cima da árvore, pega todas as mangas que tem lá, você vai ter que subir. Você quer subir na árvore? Você gosta? Não gosto, mas vai ter que subir. Obedecer é mais fácil. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, fazer aquilo. Existe um contrato que você tem que assinar. Olha, você está propício a fazer isso, e você vai receber isso. Aí você fala, tá bom. Aí você fala, poxa, mas eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto. Tá bom. Mas não é mais fácil obedecer e amar?
Amar quem te fura, amar quem não te reconhece, amar quem não olha para você, amar, né, quem não dá valor para quem você é. Isso é muito difícil, muito. É a supremacia de Deus. E põe supremacia de Deus mesmo, né? São duas linhas, dois caminhos a gente tem que escolher. Mas se você escolher viver o que Deus disse, você terá vivido aqui na terra além, muito além do que o corpo. Embora todos falem que todos os caminhos levam a Deus, e isso é um terrível engano, porque na própria Bíblia nós vemos vários personagens, os que seguiram aos reis do mundo, o que deram, e os que seguiram a palavra de Deus aonde chegaram, né? Teremos vida ou morte. Escolha isso que não definimos, porque que morremos a morte do corpo. A gente tem que escolher o que a gente quer aqui, ó. O reino dos céus está aqui na terra. Quando ele estiver acessível, a gente escolhe a vida e a morte, a eternidade. Depois que ele for, não tem outro lugar. É só morte mesmo, né? Na eternidade também, mas morte, né? Então é quando está aqui, porque o reino dos céus está na terra, através do sacrifício vivo que vem de Jesus. Louvor. Jesus se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória, colocou a roupa de carne para andar no meio de nós pelos desertos, não só de areia, mas os desertos que habitavam dentro das pessoas, desertos esses que levam elas para a morte, para a seca, para a fome, para a ruína. Existem vários tipos de deserto. Não é só o deserto do corpo, não, do lugar. O deserto da alma. Tem pessoas que são desérticas. Elas não têm sentimentos, elas são totalmente desérticas. O que habita dentro dela? Nada. Só poeira mesmo. Só poeira. Não tem mais nada. É desértico. E Jesus teve tudo isso aqui. Com aqueles que um dia ele estava alimentando e eles queriam fazer rei, e no outro dia ele estava querendo crucifica, crucifica, crucifica. Assim é o ser humano. E ele nos amou, né? Ele não foi obediência, foi amor. E fez homem de dores, para que quando eu e você sentimos algo, apresentarmos ao sumo sacerdote que é Jesus, e ele saber o quanto isso dói. E passou por dor que jamais iremos passar, suor de sangue. Nós só morreríamos de pensar no suor de sangue. Eu seria a primeira. Será que vale uma vida aqui sem limites, a eternidade no fogo do inferno? Um grande erro que cometemos é de dar uma volta no passado e nunca mais conseguimos sair dele. A falta de superação, de resiliência, vai ao passado e não se capacita antes para poder sair dele, porque isso é uma ruína. A gente, quando entra nas nossas falhas, nos nossos erros, que tudo a gente fez de errado lá atrás, se matou, se jogou, é algo assim terrível. A gente não pode. Se a gente não estiver preparado, não volte para o passado. Não volte para o passado, porque isso vai te levar para um abismo, né? Mas sobre isso eu vou falar um outro dia. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. O que nós precisamos é colocar freios, igual aquelas coisas de ferro do cavalo na nossa boca, e aprender a calar, né? A gente acha, a gente se mete, a gente coloca o dedo, a mão, a língua, o pé. Depois, quando a gente vai ver, a gente já está atrelado num monte de coisas desnecessárias, sendo que o foco é Jesus. O foco é prosseguir, né? Então, que nessa noite de hoje a gente venha mudar. Mudar a nós, sair do nosso conforto, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é libertador quando a gente consegue chegar. O passado, ele nos leva para um lugar dizendo que a gente fracassou, e que se a gente não tivesse achado Jesus, a gente realmente ia morrer. E isso é uma verdade. Se a gente não tivesse achado Jesus, a gente ia morrer mesmo, né? Então vamos orar, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por esta rica oportunidade, Pai. Que assim, Pai amado, como Tu está me limpando, como Você está me curando, como o Senhor está me curando, que o Senhor está passando eu pelo processo do moinho,
para aprender, porque o Senhor só vai fazer quando nós aprendermos o que temos que fazer aqui. O Senhor só vai nos dar, passar o outro estágio quando a gente aprender de verdade a passar por esse, porque curados curam pessoas, doentes não curam ninguém. Que tu venha sarar todas as pessoas que possam vir, Senhor, esta mensagem, que ela não vem de mim, porque eu de nada a mim tenho, e estou no processo do Senhor trabalhar na minha vida, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor já preparou lá na frente. Não é que Ele vai preparar, mas é tudo aquilo que o Senhor já preparou, que o Senhor já fez na vida de cada um, Pai. Porque antes da fundação do mundo, antes mesmo do ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, nos amou. Existíamos já na Tua vontade, Pai. Que Tu venha ajudar, Senhor, os nossos processos, nossas limitações, curar, Senhor, as nossas chagas. Curar, Senhor, as nossas feridas, as nossas dores de rejeição, Pai. Para que nós venhamos parar de tomar leite e realmente passar por um estágio de comer algo mais forte, para que possamos suportar o que ainda está por vir. Dentre tantos tempos, a Tua igreja é perseguida, mas a igreja do Deus vivo, ao qual Deus que servimos, que não está morto, ela não recua. A igreja avança. A igreja avança no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Jesus, que Tu venha visitar os lares, Pai. Que Tu venha, Senhor, meu Deus amado, quebrar principados, potestades, doenças, Pai, prisões, Senhor. Que Tu venha limpar todas as chagas do inferno, Pai. Porque não há poder, Senhor Jesus, que Tu não venha desfazer. Pelo Teu nome, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. Jesus poderoso, Jesus grandioso, Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, nós te amamos de todo o nosso coração. Pai querido, Pai amado, protege as nossas famílias em Cristo Jesus, as nossas famílias de sangue, guarda-nos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Põe as Tuas mãos de misericórdia sobre cada lar, cada família, cada criança, Pai. Que Tu venha, Senhor, na noite de hoje operar o Teu milagre. É o que te agradecemos, Senhor, é o que te louvamos, te agradecemos o nome de Jesus. Domingo nós vamos ter culto normal, né, das 6 às 8. Eu vou estar às 5 horas na igreja já orando. Às 5:30 eu abro para o louvor, né? E 6 horas vai ser pregado a palavra de Deus. Amém? Então que todos tenham uma noite abençoada na paz de Cristo, no amor de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.